Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto módulo, nosso último módulo aí dos aspectos técnicos do geofinanciamento e aerofotogrametria. Vamos falar da sequência ao nosso estudo aí da aerofotogrametria. Então, falamos já um pouco sobre o planejamento da missão e vamos agora, nessa etapa, falar um pouco mais sobre a execução da missão, processamento de dados e elaboração dos projetos, tá? Bom, então aqui tem algumas imagens como exemplo. Na imagem do lado esquerdo, né? Essa é a maneira de fazer a marcação do ponto de controle, uma das maneiras, né? Então a gente faz essa marcação no chão, esse X com o cal, né? E a ideia é que a gente colete esse ponto, né? Então a gente vai ter a coordenada precisa desse ponto e esse ponto depois ele aparece na imagem aérea. Então, com isso, a gente consegue, dentro do projeto, ter um controle daquele ponto, né, sabendo a coordenada precisa daquele local. Tá? Bom, então aqui a gente está dentro do Drone Deploy. Aqui a gente clica aqui nessa aba de novos projetos, né? É necessário você colocar a região que você quer executar a missão. Ao ir para a região, você pode aqui criar um novo projeto, né? Aqui você clica para desenhar um mapa da região que você vai fazer o planejamento do voo. Né? Importante aqui você tem a ferramenta aqui de importar aquele KML gerado lá no Google Earth. Então, quando a gente importa aquela área de voo que a gente gerou na aula anterior, ele entra aqui na parte de projeto, ele gera já automaticamente a região de interesse. E aí você tem que fazer a configuração da sua missão, né? Então, a primeira configuração aqui mais importante é a altura de voo, né? Então, coloquei aqui como exemplo a 120 metros, né? Então, a 120 metros, ele já, inclusive, ele nos informa, né, o tempo total de voos, né? Ali que ele está dando 65 minutos e 50, né? Ele dá a área de cobertura, 146 hectares. Ele já nos informa que será tirado 1.333 fotos, né? E será utilizado 5 baterias. Tá. Essa é a configuração básica. Ali na aba Advanced, você tem outras configurações, né? Então aqui a gente tem a configuração cobertura frontal, cobertura lateral, né? A direção do voo, que você também pode escolher, e em função da direção do voo, também vai ser definido o ponto inicial, né? Onde vai começar o voo. A velocidade de voo também você escolhe, né? O waypoint, né? Então cada linha onde o equipamento vai passar, ele tem o ponto inicial e o ponto final. Esses são os waypoints. Então você coloca o waypoint que você vai começar. No nosso caso a gente colocou um. O gimbal, o ângulo do gimbal, né? É o ângulo da câmera em relação ao chão, né? Então a gente sempre trabalha ele com menos 90 graus, né? Em relação ao drone, né? Então ele está 90 graus para baixo. Tá? Então lembrando que o que é importante, tá? Então, quanto menor o GSD, mais precisa a nossa imagem, né? Lembrando que o GSD aí é o tamanho do pixel da nossa imagem, né? Então, se a gente quer uma imagem mais precisa, com um maior detalhamento, ela será uma imagem com um GSD menor. Tá?
Então, o nosso GSD almejado aí gira em torno de 5 centímetros, mais ou menos, né? Um pouco mais precisa vai para 3 centímetros, um pouco menos precisa aí pode ficar na faixa dos seus 7 centímetros, tá? Então, um objeto num GSD de 5 centímetros significa que um objeto de 5 centímetros é possível a gente ver lá no pixel da imagem. Tá? E como a gente controla, né, ter um maior ou menor GSD? Então, o primeiro parâmetro para esse controle é aquele parâmetro inicial da altitude da altura do voo. Né? Então, pense que a câmera ela tem um ângulo de foto fixo. Né? Então, se você tem um voo maior, né, essa foto ela pega uma área maior também. Né? Sendo assim, o pixel tem que ser maior. Né? Se você faz uma área de voo menor, a foto ela pega uma cobertura menor, né? Sendo assim, o pixel também será menor. Né? Lembrando que a quantidade de pixel por foto será sempre a mesma. Né? Bom, então, qual é o jogo aí que a gente tem que sempre planejar? Né? Então, se a gente faz um voo menor, a gente tem uma maior qualidade de imagem, uma maior precisão. Porém, a gente tem uma captura de muito mais fotos para processar. Né? Então, você vai interferir aí no tempo de voo, né? Você vai precisar de várias outras baterias para conseguir cumprir toda a missão, e você tem muito mais fotos para processar. Então, você perde tempo também, tanto na execução ali com o tempo de voo, como no processamento. Né? Fica um processamento muito mais pesado. Né? Então, assim, quanto mais qualidade a gente quer ter, mais a gente vai gastar aí nessas outras etapas. Né? E outro parâmetro importante aí na execução do projeto é também aí a questão das sobreposições. Né? Então, como a gente falou nas áreas anteriores, para gerar o 3D é importante que tenha a sobreposição da imagem. Então, é o mesmo, ou seja, assim como a técnica aí de um filme 3D ou qualquer outra técnica de obtenção de imagens 3D, é importante que você tenha um mesmo ponto com a imagem obtida aí de locais diferentes. Né? Isso que dá a capacidade aí de gerar a profundidade de uma imagem. Né? Então, a sobreposição tem justamente essa intenção. Então, quando você tira uma foto e você está fazendo a linha de voo, né, você tem tanto a sobreposição frontal, né, que é a foto tirada na linha de voo, como também a sobreposição lateral, né, que é entre as linhas de voo. Então, quanto mais sobreposição, mais precisão você vai ter, melhor qualidade no seu modelo 3D. Né? Porém, é a mesma questão. Mais fotos, né? Mais tempo de voo, mais fotos para processar também. Né? Então, assim, um parâmetro legal, tanto aí para sobreposição frontal como lateral, é na faixa aí dos seus 75% de cobertura. Né? Eu julgo isso uma quantidade muito boa aí. Tem gente que prefere colocar 80 por 60. Eu costumo colocar aí 70, 75 por 75. Né? Lembrando que, por exemplo, no projeto do Drone Deploy, essas fotos ela é calculada em função da velocidade do equipamento. Tá? Então, essa sobreposição ela é calculada em função da velocidade que você colocou aqui também no projeto. Então, aqui está com 10 metros por segundo. Né? Então, ele consegue calcular, né, tirando a foto
em quantos segundos ele deve tirar a foto andando nessa velocidade para que tenha aquela sobreposição. Tá? Então o software faz esse tipo de cálculo. Porém, na prática, a gente sabe que o drone não necessariamente voa a velocidade de 10 metros por segundo, porque a gente tem a variável vento, né? Então, se você pega um vento a favor, ele vai andar mais rápido. Se você pega um vento contra, ele vai andar, né, um pouco mais lento. E isso implica também na captura de fotos, né? Então você acaba, às vezes, quando pega um vento contrário, né, você tem uma quantidade maior de fotos tiradas, aumenta a sobreposição. Né? E quando você tem um vento a favor aí da linha de onde o equipamento está andando, você acaba tirando mais fotos. Então essa é uma desvantagem do planejamento, né, da execução aí com o drone deploy, tá? A gente tem outros softwares aí, né, como por exemplo o Map Planning. É possível você fazer esse planejamento, essa tirada de fotos por coordenada, né? Então aí você tem uma maior precisão na obtenção de sobreposições, né? Você consegue manter aquele padrão. Mas, assim, na prática também, o drone deploy atende muito bem, né? Você ter essa maior sobreposição ou menor, acaba que não tem grande influência. Na média, fica realmente de acordo com o seu projeto, né? Então, assim, não acaba interferindo muito, você não vai perder muito tempo, não vai tirar muito mais foto, assim, no geral, né? Que a ponto de gerar, do software ser um problema grave com relação a isso, tá? Então, a gente tem aqui, ele te permite, o software, que você faça uma simulação da missão, tá? Então, do mesmo jeito que lá no equipamento ele faz o checkpoint de tudo que está correto, tudo que foi feito, ele faz aqui o checkpoint e ele já fica ali apto a startar o voo. É a mesma maneira que ocorre no equipamento lá na prática, tá? E aí, quando você starta o voo, ele já mostra que ele já andou um pouco a missão, né? Então, ele já saiu do nosso home, foi lá para o waypoint 1, né? E seguiu na primeira linha. Exatamente o que acontece na prática. Tá? Vamos falar agora um pouco sobre o processamento de dados. Tá? Bom, então, feito o voo, coletadas as fotos, né, a gente tem aqui um exemplo da junção de fotos. Né? Então, aqui a gente tem todo o grupo de fotos que a gente tirou nesse voo. Aqui ele mostra, a gente não tem nada processado ainda, ele só mostra a localização das fotos e a gente tem ali também, essas bandeirinhas são os nossos pontos de controle nessa área, tá? Até essa área, assim, pode surgir a dúvida porque os pontos de controle estão só mais do lado direito. O lado esquerdo é uma mata, então a gente não precisaria muita precisão lá no voo, tá? Então a informação que a gente queria está mais do lado direito, por isso os pontos de controle concentrados do lado direito desse voo. Então, o ponto de controle aqui é uma imagem, né? Então a gente pode ver lá aquela marcação que a gente fez com o cal, né? Então a gente coloca no projeto essa bandeirinha informando que ela é um ponto de controle e a gente informa nela a coordenada correta desse ponto de controle. Então a gente tem aqui a primeira etapa do processamento, né? Após algum tempo. Do lado esquerdo ali a gente tem a nuvem de pontos esparsas, né? Você vê que ela ainda não tem uma definição visual, né? São pontos gerados, né? Então, o que são esses pontos aí? O pixel de cada imagem é transformado aí em um ponto, né? Um ponto com cor RGB e com a sua coordenada, né? Coordenada norte, este, altitude. Então, isso aí forma a nossa nuvem de pontos, no caso, a primeira, a esparsa. Na segunda, após mais um tempo de processamento,
a gente já tem a nuvem de pontos densa, mas ela, né, já dá para ter uma ideia do formato do local, mas ainda, como a gente pode ver nessa imagem na parte inferior, que ainda é uma formação por pontos, né? Então, um monte de pontos lá com a sua coordenada e cor, já dando para a gente o aspecto da nossa área em 3D. Bom, então, assim, existindo esses pontos, né, essa nuvem de pontos, o equipamento ele faz o que? Ele faz o processamento já de... que seria um processamento parecido com o topográfico, né? Então ele pega os seus pontos vizinhos, faz uma ligação de um ponto com o outro, criando ali uma superfície, né? Então depois ele consegue fazer o cálculo da curva de nível, né, do nosso plano altimétrico. O plano altimétrico nada mais é que a apresentação da curva de nível, né? Então, a linha de todo lugar na superfície onde tem a mesma cota, né? Então a gente consegue analisar linhas mais próximas significa lugar mais declivoso, né? Linhas mais longas significa lugar mais plano, né? Então, com esse cálculo, essa triangulação de pontos, né, a gente consegue determinar as curvas de nível, determinando também a declividade do local, né? Então, para análise de relevo, essa ferramenta é incrivelmente precisa, né? Eu já fiz testes aqui, a gente pega, às vezes, um cupim que tem no meio da área lá do pasto, no projeto ele mostra, tá? Então, ele faz essa triangulação, né? E você consegue fazer esses processamentos, e depois, o que ele faz? Então, se você tem, né, você tem lá o ponto de controle. Então você sabe aquela posição da imagem, né? O software também sabe o tamanho da imagem da área. Então cada imagem está na sua posição correta. Ele consegue colocar cada imagem na posição correta, precisa da foto. Então ele consegue mesclar essas fotos, né, esses pixels, criando uma imagem geral de tudo, né? Então, por isso ele monta a nossa ortofoto, também conhecido como ortomosaico, né? O mosaico porque é como se fosse montado pecinha por pecinha, né? Então, tendo essa imagem geral, todas as fotos mescladas, o que ele faz depois? Como um pano, né? Imagina colocar um pano em cima de um, de um relevo, né? Então, assim, quando você joga esse pano, ele fixa ali naquela nuvem de pontos, gerando o modelo tridimensional, né? Então, é dessa forma, é mais ou menos dessa forma que é feito aí a elaboração do modelo, né? Do modelo tridimensional, tá? Então, outra questão que é importante a gente frisar aí no processamento é que na triangulação de pontos, né, então, até como eu exemplifiquei aí do cupim, né, então nessa triangulação inicial aí, ela faz toda a superfície para a gente, né? Então ela faz as árvores, né, as construções, e o software ele permite a filtragem desses elementos, tá? Então você pode identificar lá o que é mata, o que é construção, o que é, né, cupim, por exemplo. Então você faz uma filtragem tanto manual, como também existe uma filtragem automática, uma maneira que ele identifique. Então você vai lá e especifica. Se você tem um ponto que ele sobe, assim, por exemplo, por 3 metros em 90 graus, isso é uma árvore. Então ele vai classificar isso como árvore. Então ele faz essa classificação, tá? Então quando a gente vai processar essa triangulação, a gente pode colocar que retire esses elementos, né? Então aí a gente tem dois modelos, né, dependendo para qual a nossa finalidade. Então
se a gente tem, que a gente terá as árvores, as construções, esse é um modelo digital de superfície. Então, a gente chama isso de MDS, né? E retirando esses elementos, se eles são filtrados, a gente tem aí o modelo digital de terreno, que é o MDT. Né? Então, geralmente, quando a gente quer analisar somente o terreno, né, somente a região lá, sem construção, sem árvore, sem nada, MDT. Né? Se a gente quer, assim, praticamente a gente não utiliza, né, os elementos aí como árvore, como construção, para fazer análise de declividade, né? Não é o nosso interesse. Eu já utilizei o MDS aí quando a gente quis, por exemplo, fez um mapeamento de rodovia e, o cliente queria, né, que aparecesse aí a altura das torres de alta tensão. Né? Então, nesse caso, o modelo digital de superfície era interessante porque a gente colocava onde estava, a gente estava, onde tinha a linha de energia passando. Né? Então, nesse caso, o MDS foi mais interessante. Né? Então, essa é uma outra aplicação aí para o trabalho, né? A gente faz essa vetorização da imagem, né? Então, você transforma em objetos, né? Cada elemento da imagem aí. Então, aqui já processado, a gente pode ver como ficou a nossa área em 3D. Né? Então, você já pode ver a parte onde tem o curso da água, né? Uma parte mais baixa, as partes mais altas, né? Com vários detalhes, inclusive elevação das árvores, bem detalhado mesmo, né? Então, quanto mais preciso, quanto menor for o seu voo, mais baixo você voar, uma melhor precisão você vai ter, né? Então, a altura de voo, ela interfere muito nisso, no tamanho do seu GSD, que nada mais é que o tamanho do pixel da imagem, né? Então, o menor elemento que você vai conseguir ver na imagem é o pixel. Né? Então, se você faz um GSD de 5 centímetros, quer dizer que o objeto que você vai ver no pixel, né, que é o menor elemento, será de 5 centímetros. Se você faz um GSD de 10, né, assim por diante, 10 centímetros. Então, para ter uma ideia aí de nível de precisão, a gente trabalha com uma imagem, uma ortofoto gerada por drone aí na faixa dos seus 5 centímetros de GSD. Então, é uma imagem bem precisa. Você é capaz de identificar ali num pixel, ver um pixel, um objeto de 5 centímetros, tá? Então, para que você tenha uma comparação, né, se alguém consegue ver o Google aí, as imagens do Google tem um GSD aí de mais ou menos 10 metros, tá? Aqui é gerado um mapa de elevação, né, mostrando as elevações aí, os tons mais azulados, sendo as regiões mais baixas, né, e o avermelhado, as mais altas. E vamos falar aqui agora um pouco sobre os projetos, peças técnicas, né? Então, feito todo esse levantamento, essas informações que a gente obteve pelo processamento das imagens, e aí, de acordo com a nossa intenção, a gente gera as peças técnicas, né? Então, como eu te falei, a aerofotogrametria em si, ela não gera o georreferenciamento, mas ela te dá informações, subsídios para a elaboração do projeto do GEO, né? Seja em resultados obtidos, seja em planejamentos, né? Mas não fica restrito somente ao GEO, né? Podemos utilizar para outros projetos, como plano altimétrico, né? Mapas de detalhamentos, né? Então, aqui está o exemplo de dois projetos, né, executados na mesma área. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo um mapa temático, né, com as informações geradas. Ele foi praticamente feito 100% com aerofotogrametria. Na verdade, a gente utilizou o perímetro do georreferenciamento para o limite da área,
mas todos os elementos internos foram feitos pela aerofotogrametria, né? Então a gente observa ali que a gente obteve as curvas de nível, né? A gente tem as áreas de plantio para cada, né, tipo de cultura, né? Então a gente tem as culturas anuais, as culturas perenes, né? Áreas de reflorestamento, áreas de, de, de APP degradada, né? Então tudo isso foi obtido através da aerofotogrametria, né? Então o rendimento com essa técnica é enorme. Imagina um levantamento de campo, né, para cada uma dessas áreas, né? Então você indo lá com o equipamento levantando a área de cultura, né, a área, né, de APP degradada, inclusive com certeza seria muito dificultosa, porque geralmente essas áreas são de difícil acesso. Então, assim, vamos falar que uma estimativa de tempo, essa área de aproximadamente 300 hectares, né, assim, acredito que tranquilamente a gente gastaria aí para levantar tudo isso mais de um mês lá na área, indo na área, fazendo levantamento dos locais e com a aerofotogrametria a gente conseguiu isso aí em praticamente um dia, né? Então assim, o rendimento é absurdo, né? Depois no processamento você gasta aí também mais uns 2 dias, né? Então com 3 dias a gente conseguiu obter todas essas informações, tá? Comparado que com a técnica convencional de um mês, entendeu? Então, assim, as vantagens, elas são tanto em rendimento quanto em valor, né? A gente tem um custo relativamente muito mais baixo também para execução, né? Tanto de equipamento como de mão de obra lá executando. Do lado direito aqui a gente tem um mapa que ele foi elaborado aí com ortofoto, né? Então a gente passando isso para o cliente, né? Fica muito claro aí os locais de divisa, o que são cada elemento, né? Então ele tem essa possibilidade de ver isso numa imagem, né, de alta resolução. Então assim, isso aí para alinhar com o cliente fica muito bom, né? Ele conseguir, né, ter essa visualização do projeto, né? O que com a técnica convencional também não é possível ter. Bom, então chegamos aqui ao fim, né? Fica aqui meus contatos, né? Fico à disposição para qualquer dúvida. Então, espero que tenham aproveitado bastante esse curso e fico à disposição de todos.